O Palmeiras se considera campeão mundial de 51, enquanto os rivais dizem que não. Mas afinal, que raios foi essa competição? E o Palmeiras é ou não é campeão mundial? E você sabia que o Fluminense também venceu essa mesma taça e que também se considera vencedor do Mundial? Pensando nisso, a gente foi atrás de descobrir tudo o que podíamos sobre esse torneio de 51, que muita gente tira sarro, mas que quase ninguém sabe exatamente o que foi. Mas hoje nesse vídeo você vai saber e vai sair daqui com a sua própria conclusão. E a gente começa do começo. Lá em 1951 houve um torneio chamado Copa Rio. Essa competição surgiu muito antes do Mundial de Clubes, do Intercontinental e até mesmo antes da gente ter a existência da Champions League e da Libertadores. Exatamente, o Mundial da FIFA com esse nome foi surgir apenas lá no ano de 2000. Enquanto o Intercontinental, que a própria FIFA reconhece que tem o mesmo peso de um Mundial, foi ter a sua primeira edição em 1960. O ano de 1960 também é marcado por ser o ano da inauguração da Libertadores, quando a gente teve a primeira edição. Enquanto na Liga dos Campeões, a primeira edição foi em 1955. Ou seja, 1951 é uma época antes de tudo isso aí ser criado. A gente tá falando da década de 50 do século passado. A logística era mais complicada, as informações não chegavam com a mesma facilidade, a comunicação demorava, mas mesmo assim essa Copa Rio foi criada. E ela veio depois da Copa do Mundo de 1950. Foi ali que a Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, que depois virou a CBF, né, viu uma oportunidade. O Brasil tinha sediado a Copa de 1950, depois de um longo hiato ali de pausa por causa da Segunda Guerra Mundial. E pior, o brasileiro tinha sofrido uma amargura muito forte naquela derrota no chamado Maracanaço. E foi aí que a CBD resolveu fazer algo similar à Copa do Mundo, só que para clubes. A Copa Rio tem esse nome, mas também já foi chamada de Taça Rio, ou até de Torneio Internacional dos Campeões, como estava lá no Jornal do Brasil em 5 de julho de 1951. O primeiro problema da confederação foi decidir que países convidar e quais clubes desses países, né? Isso porque não só as competições internacionais não existiam, como nem o Brasileirão estava acontecendo nessa época. Então os critérios para seleção de clubes ali para participar desse torneio acabam sendo muito diferentes do que hoje a gente considerariam aí bons critérios para um mundial, né? E vale lembrar que tudo isso aí aconteceu há cerca de 75 anos atrás. A gente fez uma grande pesquisa, mas o que tem de mais concreto mesmo são jornais da época, né? Mas pelo que a gente conseguiu encontrar aqui, a ideia da CBD era se inspirar no desempenho das seleções na Copa de 50 para selecionar os países que teriam representantes na Copa Rio de 51. Então, campeões de países que tinham participado da última Copa, Uruguai, Espanha, Inglaterra, Suécia e Itália, foram chamados. Além também do campeão de Portugal, que aparentemente foi convidado porque Portugal é um país irmão do Brasil. Só que como acontecia muito nessa época, nem tudo que foi planejado saiu do papel da melhor maneira. Então, assim como a gente viu nos primórdios de Copa do Mundo, de Champions League, alguns participantes não puderam ou simplesmente não quiseram entrar no torneio. A Juventus, por exemplo, entrou na Copa Rio representando a Itália, porque o campeão italiano, que era o Milan, não podia jogar, já que eles estavam disputando outra competição chamada de Copa Latina. A Copa Rio também não teve representantes espanhóis. E outro convidado mostra um pouco dessa bagunça, né? O Áustria Viena só foi participar porque o Rapid Viena, que era campeão austríaco, não foi convidado. E aparentemente porque o Tottenham, campeão inglês de 1951, teria recusado também o convite por problemas financeiros. Ou seja, a escolha das equipes foi toda meio bagunçada mesmo, e em parte também porque quase que tudo ao mesmo tempo tava rolando a Copa Rio, a Mitropa Cup, que era outra competição lá entre clubes europeus, a Copa Latina, essa que o Milan tava disputando, né? E tudo isso logo depois da temporada terminar. Então era uma insanidade. E pra completar, nem é tão relevante, mas eu sou obrigado a falar, nesse mesmo período também o Arsenal tava fazendo um tour pelo Brasil. E eles de uma vez só tomaram chapuletada de Vasco, Botafogo, Fluminense, Palmeiras e América. O América do Rio. Arsenal e América, mais conhecido como o clássico de Zé Trajano, né?
Mas vamos para os representantes brasileiros, né? O Vasco foi convidado para a Copa Rio por ser vencedor do Campeonato Carioca de 50. E claro, o Palmeiras por ser vencedor do Paulista e do Torneio Rio-São Paulo, que eram ali as principais competições da época. No final das contas, então, participaram 8 times em 2 grupos. No grupo Rio de Janeiro, a gente tinha Vasco, Sporting de Portugal, Áustria Viena e o Nacional do Uruguai. E o grupo São Paulo tinha Palmeiras, Juventus, Estrela Vermelha da então Iugoslávia e o Nice, campeão francês. O formato era simples, os times de cada grupo se enfrentavam uma vez e os 2 primeiros de cada grupo avançavam para semis, com Vasco e Áustria Viena avançando no grupo do Rio e Juventus e Palmeiras avançando no grupo São Paulo. Inclusive, outra coisa muito legal dessa época eram os nomes e apelidos, né? Hoje tu vai ver um jogador novo que surge, o cara tá sempre com um nome tipo o meu assim, né? Bem sem graça, Pedro Silveira. Mas olha só na época, o Vasco tinha o Friaça, o Ipojucan e o Tesourinha. E o Palmeiras tinha Liminha e um rapaz chamado Ponce de Leon, que se chamava na verdade Norival. Fica aí a informação, né? A Juventus então derrotou o Áustria Viena nas semis, enquanto o Palmeiras derrotou o Vasco. E assim tínhamos um confronto italiano na final, a Juventus de Turim contra o Palmeiras. O Verdão venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e empatou em 2 a 2 no segundo, com destaque para o craque Rodrigues Tatu, que brocou na ida e na volta, sagrando o Palmeiras então campeão mundial? É aqui, obviamente, que entra uma baita polêmica, mas uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado às vezes é tentar não analisar o futebol do passado com os olhos que a gente tem hoje. As situações mudam, as circunstâncias mudam e o futebol mudou muito, mas o fato é que olhando os jornais da época, essa conquista do Palmeiras foi tratada como algo muito grande. O jornal O Globo chamou o Palmeiras de campeão dos campeões do mundo. A Gazeta Esportiva colocou na capa do dia 23 de julho de 51, Palmeiras, campeão do mundo. O Jornal dos Esportes, de 24 de julho, destaca os heróis da Copa Rio e o grande mérito do campeão mundial, tratando não só como uma grande conquista para o Palmeiras, mas uma grande conquista para o Brasil em geral. O Mundo Esportivo de 24 de julho de 51 diz: está em nossas mãos finalmente um título mundial. Aí você pensa, eles falaram nas nossas mãos, era um jornal palmeirense. Nada disso, cara. É isso que eu tô falando pra vocês. O sentimento na época não era que o Palmeiras ganhou, era que o Palmeiras estava representando o Brasil. Que aquilo ali foi uma conquista que extrapolou o Verdão, extrapolou São Paulo. Era uma conquista brasileira. O Palmeiras estava representando o Brasil. Sabe quando só restava um time brasileiro na Libertadores, ou ia um brasileiro pro Mundial, e o Galvão narrava assim, o Palmeiras é o Brasil no Mundial. Nunca foi muito verdade isso nos tempos atuais, né? Tem muito brasileiro que torce contra o time brasileiro que tá no Mundial. Mas naquela época, pelo que a gente vê nos jornais, essa realmente foi a sensação. O jornal Última Hora, do Rio de Janeiro, declarou que a conquista contra a Juventus foi a maior vitória do futebol brasileiro. Cara, isso é fascinante pra gente tentar ver e se colocar naquela posição de alguém que vivia no ano de 51, numa época muito diferente da que a que você vive hoje, né? Porque, por exemplo, o Brasil não era campeão do mundo. O Brasil tinha acabado de perder a Copa do Mundo em casa pro Uruguai. O Brasil tinha 0 estrelas na camisa. Não é à toa que lá em julho de 51, o jornal Mundo Esportivo escreveu isso aqui, olha que bacana. Está em nossas mãos finalmente um título mundial. Após uma série de tentativas em vários anos, consegue o futebol brasileiro essa primazia que representa a glória ambicionada por todos. Cansados de tanto insistir, gravamos na história do primeiro torneio entre clubes o nome de um representante brasileiro no topo. Quem não se sente emocionado nesse instante? Quem tem o coração de pedra para ficar indiferente a essa conquista? Emocionante e algo que dificilmente a gente veria hoje. E eles completam sobre o jogo. Deu o título ao clube do Parque Antártica, significando também o primeiro título mundial para o Brasil em toda a história do nosso futebol. Mais um, o jornal Globo Esportivo do Rio, no dia 28 de julho de 51, lamenta a chance perdida pelo Vasco no torneio, né? E chama a conquista do Palmeiras de o maior feito do futebol brasileiro. Obviamente essa foi a situação do momento, daquela época. Não há nenhuma dúvida de que lá atrás, quando aconteceu, foi considerado um título importantíssimo. Mas de 1951 até hoje muita coisa mudou.
A gente teve a criação da Copa Europeia, que depois virou Champions League. Tivemos o surgimento da Libertadores, ou seja, 2 torneios continentais oficiais, que eram a maneira mais correta de você descobrir o melhor representante daquele continente. E depois, eventualmente, o Intercontinental é criado para colocar o campeão da América do Sul contra o europeu e ali descobrir de fato quem era o campeão do mundo. Como o Santos se tornou o primeiro brasileiro a conquistar lá em 62. E conforme o tempo foi passando, a gente não precisava mais de um clube brasileiro ganhar alguma coisa e representar o Brasil, vingar a seleção brasileira. Porque a seleção brasileira ganhou o tamanho que ela tem hoje. A gente foi campeão do mundo em 58, em 62, em 70 e depois 94, 2002. Hoje o Brasil é penta e obviamente essas conquistas da seleção ultrapassaram assim por muito, né, o maior feito da história do futebol brasileiro, que tinha sido considerado esse título do Palmeiras lá atrás. Então, de repente, aquele título do Palmeiras tão importante foi ficando para trás, se perdendo um pouco na história, considerado por muitos algo dos tempos antigos, de quando o Brasil nem era campeão mundial, de quando nem existia Libertadores. E isso em termos da evolução do futebol, mas vale lembrar que a gente está falando de coisa de 75 anos atrás. Para alguém ter visto esse título do Palmeiras com seus próprios olhos e ainda estar entre nós, a gente tá falando de pessoas que nasceram na década de 30, pessoas aí que já passaram dos 90 anos. Ou seja, os eventos do passado vão ficando menos relevantes para a sociedade do presente, ou pelo menos mais esquecidos na memória. E eu garanto para vocês que essa discussão, se quiser ficar mais complexa, a gente consegue deixar. Mas um detalhe importante que a gente vai dar aqui, e que vai nessa direção, é que a Copa Rio de 51 não foi a única. Em 52 a gente também teve. E mais uma vez, a lista de convidados originais do torneio incluíam times que acabaram rejeitando, como a própria Juventus. O torneio de 52 também não teve representantes aí da França, da Inglaterra, da Espanha. Mas o fato é que essa edição teve uma final brasileira, o Corinthians enfrentando o Fluminense. E o Fluminense venceu, e eles também se consideram campeões mundiais, como colocam no seu próprio site. E já até rolou uma troca de faixas de campeões mundiais entre Palmeiras e Fluminense. Inclusive, quando a gente teve esse mundial recente entre Fluminense e Manchester City, o Flu levou um material para o pessoal da FIFA analisar na tentativa de que seja reconhecido esse mundial, mas não fez um pedido oficial ainda, e a própria FIFA parece não dar muita bola nesse caso, não tendo se pronunciado sobre o assunto. Pelo que a gente achou, até os jornais da época em 52 já deram um destaque ali pro título do Fluminense, mas não no mesmo nível, com o mesmo alarde que tinha sido feito para a conquista do Palmeiras um ano antes. O próprio Fluminense em si, como instituição, parece não falar tanto dessa conquista, né? Não dá tanto valor assim. Eles não colocaram, por exemplo, nenhuma estrela na camisa, ou pelo menos não em relação a essa conquista da Copa Rio. E depois de 52 a gente não teve mais Copa Rio. É verdade que em 53 teve outro torneio com o nome de Octogonal Rivadavia Correa Meyer, que foi vencido pelo Vasco e que é como se fosse uma Copa Rio ali, né? Mas o próprio Cruz Maltino, embora tenha feito um pedido para a FIFA, não parece considerar esse título como um mundial. No site oficial do Vasco, por exemplo, eles usam o nome do troféu mesmo e não escrevem nada sobre o valor ou o peso ter algo a ver com um mundial. Por muito tempo se aceitou que essa conquista do Palmeiras não era um mundial e bola pra frente. Eu cresci assim, né, sem nunca nem ouvir falar direito desse título do Palmeiras, e acredito que muitos que estão me assistindo aí também, mas isso começou a mudar muito nos tempos recentes, né? Primeiramente com o Palmeiras fazendo um pedido pra FIFA reconhecer esse troféu como um título mundial, num processo que durou um bom tempo entre sims e nãos. O antigo presidente da FIFA, o Blatter, por exemplo, foi enfático. Disse que o Palmeiras é sim o primeiro campeão mundial e tem que ser reconhecido, ponto. Enquanto o Infantino, o presidente atual da organização, já vai mais uma linha de acho que não é bem por aí. Já tiveram vezes em que a FIFA se referiu ao Palmeiras como campeão do mundo ou algo do tipo, mas não como campeão de um mundial. Que é uma situação muito parecida com aquela que a gente conhece do Uruguai. O Uruguai ganhou as duas Olimpíadas de 24 e 28 antes de existir a Copa do Mundo. E a FIFA reconheceu essas duas Olimpíadas como títulos mundiais. O Uruguai é considerado 4 vezes campeão mundial, porém 2 vezes campeão da Copa do Mundo. Existe essa diferenciação, assim como talvez o Palmeiras possa se declarar campeão mundial, mas não campeão de um mundial de clubes ou de um intercontinental. Eles ganharam a Copa Rio, que analisando historicamente parece sim ter o peso de um mundial.
E você vai tirar sua própria conclusão, né? Muitas vezes, com certeza, viesada pela questão do clubismo, ou simplesmente de querer zoar o colega. E para os que resolvem não reconhecer o título do Palmeiras, né? Muitas vezes o argumento é aquele da oficialização. Ah, a FIFA não deu um carimbo de que esse Mundial de fato é um Mundial. A FIFA não reconheceu. Mas fica a pergunta, a gente deve seguir só o que a FIFA fala e acabou? Eu acho que muitas vezes simplifica, né? A história do futebol é complexa, ela tem diversas incongruências. Então, enquanto uma organização que rege o futebol, ainda mais em âmbito mundial como a FIFA, dá um ok, dá uma validação, isso ajuda a gente a entender melhor o que significa aquilo ali. Mas acho que cabe a gente questionar, né? Se a FIFA é quem decide o que vale ou não. Um exemplo muito claro disso é a questão dos gols do Pelé, né? A gente sabe que o Pelé passou e muito dos 1000 gols na carreira, né? Inclusive a gente mostrou no nosso vídeo especial sobre o Pelé como muitos desses gols têm um valor imenso, mas a contagem dos gols oficiais do Pelé através da FIFA são apenas 767. Essa é a contagem que a gente deve levar em consideração? E se você acha que sim, e tudo bem, tá? Deixa eu jogar uma provocação rapidão, olha só. A FIFA tá criando agora um novo Super Mundial de Clubes, né? Como se fosse uma Copa do Mundo mesmo, de 4 em 4 anos, com um formato ali de fase de grupos, um mata-mata grande, 32 equipes e tal. E se, a partir daqui e para as próximas gerações, o que for considerado um Mundial de Clubes realmente seja esse novo Super Mundial? E os intercontinentais lá de trás, que nós brasileiros demos tanto valor por tanto tempo, começarem a ser considerados algo menor, ou talvez até diminuídos. Ah, não são mais mundiais, eram só intercontinentais. Digamos que surja essa nova interpretação no futuro. Aí você passaria a desconsiderar os mundiais do Santos do Pelé, a conquista do Flamengo do Zico, do Grêmio do Renato Gaúcho? A FIFA, que é uma instituição cheia de problemas aí de corrupção, de conflito de interesse, com pessoas que estão lá nas cabeças sempre querendo fazer coisas pro seu benefício próprio ao invés do futebol. Será mesmo que a gente deve deixar a nossa visão de mundo, a forma como a gente enxerga o futebol, a cargo deles? Eles definem e a gente aceita dessa maneira? Eu não necessariamente tenho uma resposta, tá? Porque não aceitando uma validação oficial de uma organização como a FIFA, a gente deixa tudo aberto para debate, tudo aberto para interpretação. E o que a gente contou para vocês nesse vídeo é apenas uma parte do futebol antigo que é muito complexo. Tem tantas outras competições pequenas, obscuras que surgiram e foram jogadas e tem campeões. Só para dar um exemplo, antes de existir a Champions, times da Itália, da Espanha, da França e de Portugal disputavam a Copa Latina, que foi vencida 2 vezes pelo Real Madrid, 2 pelo Barcelona, e por mais que eles considerem ela como um troféu, tá lá nos sites dos clubes e tudo, eles não consideram como uma Champions. Era um torneio continental, mas eles colocam separado. O Bolonha venceu 3 vezes a antiga Mitropa Cup, que teve a sua relevância na época, né? Mas eles consideram como um título europeu, o que de fato foi. Mas nunca chamam de Champions, até porque não era. E é difícil pra nós, assim como cidadãos comuns, pessoas normais, torcedores, identificarmos tudo que aconteceu lá na década de 30, 40, 50, 60, tentar equivaler o que aquilo representa nos dias de hoje. Creio que sem uma validação, assim como eu falei da FIFA, é impossível a gente chegar a um consenso aqui, né? Com certeza tem gente assistindo aí em casa que falou, caramba, não sabia dessa história, o Palmeiras é campeão mundial. E tem gente pensando o contrário, não, isso aí não é mundial. Agora, depois dessa pesquisa aqui, uma coisa é clara e absolutamente inegável. Na época, isso foi tratado como algo muito grande, muito relevante e como um título mundial. Independente do nome do torneio ou de quem organizou, geralmente quando a gente pensa em mundial, a gente pensa pelo menos no campeão sul-americano enfrentando o campeão europeu. Mas como a gente falou anteriormente, nessa época as competições continentais nem tinham sido criadas. Não dá pra tentar enxergar esse torneio com os olhos de hoje. A gente tem que tentar minimamente se transportar para aquela época para entender o contexto do futebol. Até que haja um reconhecimento pleno da FIFA ou de alguma outra entidade, vai ficar a seu critério se o Palmeiras é campeão mundial ou não. Para mim, tinha cheiro de mundial, cara de mundial, e em 51 foi comemorado com peso de mundial. Então, na minha opinião, Pedro Silveira, o Palmeiras é sim campeão mundial de 1951. Assim como o Fluminense também é campeão mundial de 1952. Conquistas importantíssimas que devem sim ser lembradas e comemoradas. Agora, se as conquistas de Palmeiras e Fluminense podem gerar interpretações, essas conquistas aqui não tem nenhuma dúvida. A gente fez um vídeo relembrando todas as vezes que um clube brasileiro foi campeão mundial
Aí sim, tá? Em intercontinentais, em mundiais, de forma oficial. Vale a pena assistir aí que tá bem bacana, beleza?